biossegurança, né? Como o próprio nome já remete, como o próprio nome já diz, é um conjunto de ações onde vocês vão estar trabalhando aí equipamentos de proteção tanto para vocês, quanto equipamentos de proteção para outras pessoas, tá certo? Então, tudo isso vai caracterizar aí a biossegurança, tá bom? EPIs são equipamentos de proteção individuais, tá? E EPC são equipamentos de proteção coletiva. Os dois associados a algumas práticas, eles vão culminar, né? Vão associar a biossegurança, tá bom? Eu tenho biossegurança em todos os meus níveis de atenção à saúde, dentro do centro cirúrgico, dentro da unidade de terapia intensiva, dentro de uma unidade básica de saúde, tá certo? Então, aí é bem amplo, tá? Esse conceito de biossegurança. Um conceito aí de biossegurança que a gente está usando e vendo bastante, a proteção, né, individual com relação ao COVID. A máscara que vocês usam, a Face Shield, né, que é essa placa laminada, ela é um equipamento de proteção tanto para você, quanto para o seu colega, para o seu parceiro, para a pessoa que está próximo a ti, tá? Então, aí vai caracterizar uma dupla proteção, vamos dizer assim, tá bom? Então, dentro do centro cirúrgico, mesmo jeito. Vai ter equipamentos que vocês vão estar utilizando como proteção para vocês, como proteção para outras pessoas, tá? Principalmente para os pacientes que chegam lá, tá bom? E aqui, de forma bem geral, a gente traz algumas precauções de cuidado, tá? Essas precauções, elas são implantadas, né? Elas foram desenvolvidas pela Anvisa, tá? A Agência de Vigilância Sanitária. E essas ações de precaução, elas são implantadas também em diversos níveis de atenção, mas principalmente na área hospitalar, tá? Então, a gente tem aí essas precauções padrão, que é a lavagem das mãos, importantíssimo, tá? Mariene tenta entrar e sair do Teams. Biossegurança, pessoal. O que é visualizar a apresentação, tá bom? A gente tem o jaleco, que pode ser também um avental descartável, as luvas, o óculos de proteção, a máscara, tá? E o Descartex, que é essa caixinha amarela aqui, tá? Essa caixinha, gente, você vai estar colocando aí material de pérfuro cortante, materiais tipo agulha, lâminas, tá certo? As precauções de contato, tá? Vão ser aquelas que a gente vai estar utilizando para pacientes que precisam manter o isolamento. Quais tipos de doenças são essas? Alguns tipos de doenças, né, com bactérias multiresistentes, pacientes que estão imunodeprimidos, tá bom? Que são aqueles pacientes que têm a imunidade bem baixinha, tá bom? E aí você vai seguir o mesmo protocolo. Máscara, luvas, e o quarto tem que ser privado, tá, gente? Tem que ser privativo. Não tem quarto privativo, o que é que faz? Pode colocar o paciente no mesmo quarto que outras pessoas que tenham a mesma patologia, por exemplo, e aí manter o distanciamento de 1 metro para cada um, tá bom? Além disso, a gente tem as precauções para aerossóis, tá? Essas precauções é o que a gente utiliza muito para a infecção de COVID, e é o que vocês vão ver bastante na prática de vocês. Lavagem das mãos, principalmente, tá? Aquela preconizada pela Anvisa mesmo. A máscara N95, que é aquela bem mais chata, que o pessoal, assim, adora utilizar, para não dizer outra coisa. E a máscara cirúrgica, tá? Essa máscara cirúrgica não é para vocês, não é para o profissional de enfermagem, de saúde. Essa máscara é para o paciente, se ele precisar passar por algum transporte aí dentro do hospital, tá?
E o quarto privativo, não tendo também do mesmo jeito. Pode ficar com outras pessoas que tenham a mesma patologia, só que com um distanciamento de 1 metro, tá? As precauções para gotículas, a gente vai ter aí a lavagem das mãos continuamente. Máscara cirúrgica para vocês que são profissionais e para a gente, né? Que, por exemplo, um doente. E a máscara cirúrgica também para o paciente, tá? Se ele precisar passar aí por algum transporte, tá bom? E o quarto privativo. Com relação à diferença de precauções para aerossóis e por gotículas, tá? A gente vai ter a diferença única com relação ao micro-organismo, claro, e ao tamanho da partícula, tá bom? Então, essa partícula, ela sendo menor que 5 micra, ela vai se caracterizar aí como aerossol, como é o caso do COVID, tá? Se essa partículazinha, essa gotícula, ela for maior que 5 micra, então a gente vai caracterizar ela aí como precaução por gotícula, tá? Que é o exemplo, por exemplo, da tuberculose, tá bom? Aqui a gente tem os ambientes, tá? Os ambientes hospitalares. Esses ambientes vocês vão ver também bastante na prática com relação a centro cirúrgico. Os ambientes hospitalares, a gente tem ambientes críticos, tá bom? Ambientes semicríticos e ambientes não críticos. Esses ambientes, eles vão diferenciar muito com relação à taxa de infecção ali do local, tá? Quanto maior essa taxa de infecção, maior o risco dessa pessoa estar se contaminando ou você estar se contaminando ali, maior o grau de criticidade, né? Quanto maior essa infecção, maior vai ser o grau de ser crítico ou não, tá certo? Para os ambientes semicríticos, a gente tem aqui aí um mais ou menos, né? Que é aquele local que tem um certo grau, certo nível de dificuldade, né? De infecção ou de acúmulo ali de bactérias, de micro-organismos, mas que em contrapartida não é tão grave assim, não chega a ser, por exemplo, uma unidade de terapia intensiva, que eu tenho pacientes com bactéria multiresistente, pacientes muito graves, tá? E os ambientes não críticos são aqueles em que a gente tem um baixo risco de contaminação, tá? Baixo risco de infecção. Não significa dizer que a gente não tenha infecção ali, mas que o nível de infecção seja um pouco menor, tá? Assim como as áreas desse hospital, as áreas do centro cirúrgico, a gente tem classificação de crítico, semicrítico e não crítico. A gente tem também para produtos, tá? Esses produtos são classificados como produtos para a saúde, que é o PPS. E esses produtos para a saúde, eles vão ter uma classificação de acordo com essa tabela, tá? De Spalding. A gente tem do mesmo jeito, críticos, semicríticos e não críticos. São artigos que, provavelmente, potencialmente, eles têm risco, né, de ter um pouco mais de infecção e que eles entram em contato, né, com a pele, tá bom? Aí a mucosa, enfim. Aqui eu trouxe só umas abordagens de precauções que é preconizado pela Anvisa, tá? Nessa disciplina de centro cirúrgico, vocês vão ver demais precauções, tá bom? E aí, com relação à precaução padrão, a gente tem a lavagem das mãos como prioritário. Então, sempre coloque na cabeça de vocês que lavagem das mãos é prioritário para todo tipo de precaução, tá? Precaução padrão, precaução por contato, por gotículas, enfim. Sempre tem que ter a lavagem das mãos, tá, pessoal? Principalmente no âmbito cirúrgico. A gente vai ver que a lavagem das mãos no centro cirúrgico é primordial para você estar trabalhando, tá bom? O avental, que aqui a gente colocou como jaleco, mas você pode estar utilizando só o seu avental mesmo, só o seu jaleco. Mas existem já aventais descartáveis que você pode utilizar ali na tua prática clínica, tá? As luvas, a máscara cirúrgica
óculos e essa caixinha amarela aí, que é a caixinha de pérfuro cortantes, tá? É aí onde você vai estar desprezando agulhas, seringas contaminadas, lâminas de bisturi, tá bom? Então, tudo que for perfurante ou cortante, ou os dois, você vai estar colocando nessa caixinha, tá certo? A gente tem as precauções de contato, que são essas precauções, né? Sempre usando as lavagens das mãos, mas essas precauções, elas vão servir para pacientes geralmente, pacientes que têm bactérias multiresistentes, né? Que simplesmente com um antibiótico ou um tratamento simples, com antibiótico terapia, não vai conseguir resolver. Esse paciente, ele precisa realmente ficar isolado para que ele tenha uma evolução no quadro clínico dele, tá? Além disso, a gente tem aí a questão dos pacientes que são imunodeprimidos, tá? Tem a imunidade bem baixinha. Esses pacientes, principalmente, eles vão ter que ficar em precaução, né? Você vai ter que estar tomando essa precaução de contato, tá? Tendo todo esse cuidado. Então, assim, lavagem das mãos, o avental é obrigatório nesse caso, tá? E as luvas. Além disso, a gente tem aí quarto privativo, tá bom? Antes de você estar atendendo esse paciente, você vai dar uma olhada também no prontuário dele, porque no prontuário tem dizendo paciente em precaução de contato, tá? Para esse caso aqui do paciente com precaução de contato, todos esses materiais, tá? Tudo isso vai estar separado só para esse paciente, tá? Ele não pode estar compartilhando material que outros pacientes estão utilizando. Tipo, eu não posso pegar um aparelho de pressão, um esfigmomanômetro, de um paciente que está em isolamento de contato e levar para um paciente que não tem, né, não precisa de isolamento, tá bom? Então, basicamente, ele vai estar utilizando um para outro. Então, não tem problema, tá? Pode falar, Camila. Dentro dos outros pacientes, aqueles que não estão sofrendo esse tipo de precaução de contato, o técnico de enfermagem ele vai utilizar, com exceção das luvas, por exemplo, mas eu posso utilizar o mesmo avental para atender todos esses pacientes? Não. Precaução de contato, né? Vou falar um pouquinho mais lá na frente, mas você já trouxe. Na precaução de contato, no caso, tudo vai ser exclusivo do paciente, tá? Tudo vai ser exclusivo desse paciente. Então, o avental descartável que você está utilizando, você vai entrar, vai manipular ali o ambiente do paciente, terminou de manipular tudo ali do paciente, retira e despreza, tá? Porque você vai sair dali sem aquele avental, tá bom? Para não sair contaminando, sair contaminando tudo, tá certo? Outra coisa, aparelho de pressão, termômetro, caixa de luvas, tudo isso tem que ficar ali no quartinho do paciente, tá? Então, é tudo exclusivo dele mesmo, tá bom? Oi, Camila, pode dizer. Professora, só mais uma interrupção. Em se tratando de um jaleco, né, eu vou utilizar o mesmo jaleco, no entanto, eu vou estar trocando sempre aqueles materiais que são utilizados para pré-calção, não é isso? Isso. Eu vou trocar, no caso, se tratando do jaleco, que faça parte do meu fardamento na instituição. No caso Vou apenas aí, trocar no caso, o teu jaleco, você vai estar utilizando como fardamento mesmo, tá? Só que por cima desse jaleco, você vai estar utilizando o descartável, tá? O avental descartável. Então, daí, quando tu for manipular o teu paciente, quando você entrar no quarto dele, você vai fazer tudo que você tem que fazer com o avental descartável, tá? Terminou ali, finalizou ali, retira as luvas, retira o avental e aí você pode sair do quarto, tá? Lembrando, sempre você vai deixar tudo no quarto do paciente,
tá? Você não vai sair com o avental contaminado e desprezar lá no posto de enfermagem, não, tá bom? Porque daí você está levando a contaminação de dentro do quarto, de dentro daquele paciente, para o resto do ambiente hospitalar, tá? Então, muito cuidado. Em se tratando de ambulatório, tem um lixo específico para cada leito? Ou ele é um lixo coletivo para todo ambulatório? Professora, a aula é só para uma pessoa, porque está interrompendo muito a aula. Isso corta o raciocínio da gente também. Eu acho que tem que ter um momento das dúvidas. Calma, só um instante, tá? A gente está tirando as dúvidas aos poucos, tá bom? A gente está no começo da aula. Mas as dúvidas não podem ser tiradas no chat, porque está sendo interrompida toda hora, só por um aluno. Posso falar? Eu posso falar? Posso falar? Pessoal, é o seguinte, ao longo das aulas, né, eu estou dizendo assim, que se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem colocar no chat, não tem problema, eu respondo depois, tá? A gente tira um tempo. A colega está tendo uma dúvida agora, tá? A gente não vai interromper ela, tá bom? Mas depois que ela conseguir tirar a dúvida dela, a gente continua a aula e no final a gente responde, tá? Então, vamos ter um respeitinho, vamos respeitar todo mundo, que dá certo, tá bom? Então, finalizando, Camila, sim, o lixo é diferenciado para cada quarto, tá bom? E aí você vai ver isso através da cor de cada lixo, tá certo? Como você é técnica de segurança do trabalho, você já sabe como é que funciona essa questão aí dos gerenciamentos, né, de resíduos. E a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente, tá certo? Continuando, o pessoal está dizendo assim, aula de biossegurança. Mais uma vez, a gente precisa ver biossegurança, central de material, para daí, então, conseguir entrar em centro cirúrgico, tá? É esse que vai ser o nosso cronograma, tá bom? Prosseguindo. Precauções para aerossóis, né, que é o que a gente mais vê, por exemplo, aí o contato com o COVID. O COVID é uma doença que a gente precisa manter essa precaução por aerossol, tá certo? As partículas são muito pequenininhas, então, assim, qualquer gotícula, qualquer espirro, você falando perto de uma pessoa, isso vai realmente estar gerando essa contaminação. Então, por isso que a gente tem que ter um cuidado bem mais acirrado com relação a isso, tá certo? Sempre mantendo a lavagem das mãos, tá? Bem adequado. A máscara N95 é para o profissional, então vocês vão estar utilizando essa máscara N95, tá? E o paciente vai usar a máscara cirúrgica, que é essa máscarazinha mais simples, tá bom? Essa máscara simples, ele vai utilizar não dentro do quarto, tá? Ele vai utilizar se ele precisar sair desse quarto, através aí de algum transporte. Por exemplo, o paciente, ele vai precisar fazer um raio-x, tá? Então, ele vai precisar se locomover. Então, ele vai com a máscarazinha dele cirúrgica, tá? E o quarto sempre tem que ser privativo. Caso você não consiga um quarto privativo para esse paciente, que é muito difícil, principalmente em um hospital público que tem lotação, você vai deixar ele no mesmo local de outras pessoas que tenham a mesma doença, por exemplo, as mesmas pessoas que tenham COVID, tá? Só que você vai manter um distanciamento. Esse paciente vai ter que ficar aí mais ou menos com 1 metro de distância de um paciente para outro, tá? Mais uma vez, esse material, todo material que você for utilizar no paciente, você tem que utilizar e aí passar depois pelo processo de desinfecção, que é de limpeza, tá? Nesse aqui não tem necessidade do material ser exclusivo do paciente, tá bom? Aí nós temos as precauções para gotículas. Um exemplo aí bem clássico é a tuberculose. Elas são partículas bem maiores, então são partículas que conseguem contaminar, consequentemente, bem mais rápido, tá? Mas que a gente pode estar tendo cuidado mais simples.
profissional vai utilizar só a máscarazinha cirúrgica mesmo, e o paciente, se ele precisar fazer algum transporte ali dentro do ambiente hospitalar, ele vai estar andando com essa máscara cirúrgica também, tá? O quarto, mais uma vez, é privativo, porém, na falta, ele pode ficar ali com outros pacientes que tenham a mesma patologia dele e mantendo o distanciamento de 1 metro, tá bom? Sempre vocês estão prestando atenção que lavagem das mãos, tá? Muita lavagem das mãos, tá bom? Vamos seguir. Com relação ao grau de infecção de cada local, né, de cada ambiente aí dentro do hospital, a gente tem os ambientes críticos, os ambientes semicríticos e os ambientes que não são críticos. Essa criticidade tem relação com o quê? Com a taxa de infecção potencial daquele lugar, tá? Então, concordam comigo que um centro cirúrgico, um bloco operatório, é um local que eu tenho uma probabilidade maior de ter uma infecção do que uma farmácia, né? Uma farmácia de hospital, que só armazena medicamentos, materiais, tá? Então, assim, eu quero que vocês entendam só essa questão do grau de infecção, tá bom? Com relação aos ambientes semicríticos, a gente tem aí os corredores que você vai estar passando, os corredores que os pacientes passam, né? As clínicas médicas que ficam pacientes pós-operatório, pacientes que estão tratando alguma doença simples. Então, assim, são locais que têm a sua criticidade, que o nível de infecção é alto, mas não tão alto ao ponto dele ser considerado crítico, tá? E ambientes não críticos, a gente tem aí a farmácia, né? Os armazéns, né? Os pontos de armazenamento de produtos, a área administrativa do hospital, a recepção. Então, são considerados locais que têm baixo risco de infecção. Não é que ele tenha ausência, tá? Claro. Mas que ele tem um potencial bem menor de estar causando uma infecção numa pessoa que esteja doente ou em você mesmo, tá bom? Seguindo, a gente tem aqui os produtos para a saúde, tá? Esses produtos são os produtos que vocês utilizam mesmo na prática clínica de vocês, tipo um termômetro, uma máscara de oxigênio, enfim, tá? Esses produtos, eles são considerados produtos críticos, semicríticos e não críticos, assim como as áreas, tá? Esses produtos, né, eles vão receber uma siglazinha, então, se vocês verem alguma prova ou no ambiente de trabalho que vocês forem trabalhar PPS, então já associem a produtos, tá? Todo tipo de produto, seja ele físico, químico, líquido, enfim, tá? São produtos. Esses produtos, eles vão variar aí com grau também de infecção, de potencial infecção e contaminação, tá? Por exemplo, um material crítico, ele tem um alto nível de contaminação. Por quê? Porque ele participou de um procedimento invasivo, ele penetrou tecidos que são estéreis, então aí eu já tenho um grau de criticidade, né, um grau de infecção maior naquele produto, tá? Geralmente, para esses materiais críticos, um exemplo, lâminas de bisturi, tá? Cabos de bisturi, eles entram em contato diretamente com o sangue e são materiais que vão perfurar a pele, que é uma região estéril, tá bom? Materiais semicríticos são aqueles que vão ter contato, né, com material, né, com pele que não que é estéril no caso, porém, ele vai ter um grau de infecção um pouco menor. Tipo, uma cânula de laringoscópio, quem já fez endoscopia sabe como é que é. Que é tipo um caninho, as sondas, né? Geralmente. Ou então um catéter tipo óculos, que é aquele catéterzinho que fica
introduzido, né, que fica tipo um óculos mesmo. Aquilo ali, muitas vezes, é reutilizado, tá? E eles passam por processo de desinfecção, sim, lá na central de material e esterilização, tá bom? Então, eles vão entrar em contato com mucosa, talvez perfurem alguma parte íntegra, porém, ele não vai causar ali, não vai ter um potencial mais aumentado de infecção, tá bom? E os materiais não críticos, sim, as aulas estão sendo gravadas, tá? Só interromper. E os materiais não críticos, eles têm um baixo risco de infecção, porque eles vão só a nível de pele íntegra, tá? Tipo, o termômetro que você utiliza no seu paciente, ele não perfura a pele, ele não entra em contato com mucosa, tá? Aparelho de pressão, tá certo? Então, tudo isso vai ser considerado de baixo risco de infecção, tá bom? Com relação a gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde, a gente tem a classificação dos lixos, tá? É basicamente isso. Então, qual é o destino de cada material que eu tenho ali dentro do meu hospital, né? Qual o destino de cada material que eu tenho dentro de um ambiente de saúde? A gente tem o ABCDE, tá? Que é o ABCDE do lixo. Então, vamos lá. No grupo A, a gente vai colocar tudo que seja de material potencialmente contaminado, potencialmente infectado, tá? Então, o que é que vai dentro desse lixo, professora? Geralmente, essa sacola é uma sacola branca leitosa, tá? Ela é aquele branco bem leitoso. E aí, vai material super contaminado. Por exemplo, vou fazer a troca de um curativo que está infectado no paciente meu, tá? Ali tem sangue, tem fluido, tem secreção. Esse material não pode ir para o lixo comum. Ele tem que ir para um lixo apropriado, tá? E é lá nesse saco, né, nesse resíduo, nesse grupo A, que eu vou colocar o meu lixo, tá? Tudo que for potencialmente contaminado, coloco no grupo A, tá bom? No grupo B, a gente vai ter, vocês vão estar desprezando aí, né? Produtos químicos, aqueles vidros de medicamento, tá bom? Tudo isso você vai estar desprezando no grupo B, porque tudo que envolve químico é lá, tá? O grupo C, a gente vai estar colocando material radioativo. Um exemplo, quem já fez raio-x recebeu como se fosse um laudo, tá? Esse laudo, ele vai ser numa folha um pouco mais grossa, escura. Aquele material ali, ele é radiopaco, que é isso. Ele tem certo nível de radiação e ele não pode ser desprezado em lixo comum, tá? Ele precisa ser desprezado em lixo específico para material radioativo, tá? Para não contaminar solo nem as pessoas. Então, ele vai tudo no grupo C. O grupo D são aqueles resíduos, né, comuns, garrafas secas, alimentos. Então, geralmente, eles têm uma coloraçãozinha escura, tá? É geralmente o saco escuro. E aí, vocês vão estar desprezando isso. Embalagens secas, que não sejam contaminadas, tá? Sei lá, a própria embalagem da seringa, tá bom? Aí você vai estar desprezando lá. E o grupo E é o grupo das caixinhas, tá? Aquelas caixinhas que vocês viram anteriormente, a amarelinha, ela vai ser o grupo E, que é o grupo dos perfurocortantes, tá? Tudo que for perfurante, cortante, vai ser desprezado lá, tá bom? Sempre mantendo aí a privacidade de vocês, claro, né? Com cuidado para estar desprezando esse material, porque é um risco altíssimo de vocês estarem se contaminando, se perfurando ou se cortando, tá bom? E aí, muitas vezes, você não sabe onde foi que foi utilizado aquela seringa, ou aquela agulha, aquela lâmina de bisturi, e aí acaba se acidentando, né? Existem casos, tá? Quando, na minha época de graduação aconteceu isso, um colega foi fazer um debridamento, né? Foi tirar lá aquela camada superficial da ferida.
mas acabou se contaminando, né? E aí ela solicitou, né, pediu para o paciente fazer o teste, né, HIV, sífilis, porém esse paciente veio a óbito e a família não permitiu mais. Então ela teve que fazer todo o coquetel profilático para HIV e sífilis. Então é realmente bem pesado, tá? Então tomem cuidado, tá certo? A gente não sabe com o que a gente está manipulando aí, né? Então, muito cuidado, tá? A gente agora entra na parte mais interessante do hospital, tá? Que é a central de material e esterilização. A central de material e esterilização, ou CME, simplesmente, vocês vão ouvir isso, é o coração do hospital, tá, gente? Se a central de material para, o hospital inteiro para. E isso é de verdade, tá bom? É daí que sai todo o suprimento que eu preciso para o meu hospital, para o funcionamento adequado da minha unidade. É daí que vão sair aquelas cubas que vocês utilizam no dia a dia de metal. É daí que vai sair máscara de respiração, máscara de laringoscópio, tá? Bandejas de cirurgia, bandejas de curativo, tudo isso vai passar por aí, tá? Esse setor é altamente específico. Quem for trabalhar aí, né, vai realmente ter um treinamento, porque é muito, muito específico, tá? E aí você tem aí algumas etapas que precisa estar seguindo, enfim. Eu vou tentar trazer um pouquinho dessas informações para vocês, mas alguma dúvida extra, vocês podem me perguntar. Depois eu vou estar disponibilizando um material bem interessante sobre central de material e esterilização, tá? Mas, basicamente, é daí que funciona todo o processo de limpeza, tá bom? E todo o processo de gerenciamento mesmo do hospital, tá? Então, vamos supor, o hospital, ele tem 4 postos, 4 unidades de enfermaria. Essas 4 unidades de enfermaria, após utilizar algum equipamento, ele vai obrigatoriamente mandar para algum lugar, tá? Então, vai lá para o expurgo. Do expurgo, ele desce lá para o centro, para a central de material, tá? E lá vai ser feito toda essa limpeza. Os profissionais atuantes na central de material são prioritariamente técnicos de enfermagem, tá? Com um enfermeiro comandando, tá bom? O enfermeiro, ele vai ser responsável, vai ser o responsável técnico mesmo por essa central de material, tá? Por esse fluxo, esse gerenciamento, mas ativamente vocês vão estar lá, tá? Então, é importantíssimo que vocês entendam como é que funciona esse fluxo, como é que acontece cada processo dentro da central de material, tá bom? Falando em central de material e em processos, a gente tem bem aqui, ó, nesse slide, deem uma olhada, tá? O fluxograma de como funciona, né, a rotina desses materiais, desde a entrada deles até a saída. Então, como é que isso funciona? Vou citar um exemplo, tá? E aí, para esse exemplo, vocês podem tirar os demais, tá bom? Então, vamos lá. Acabou de ter uma cirurgia de vesícula, tá? O paciente fez uma cirurgia de retirada de vesícula e foi utilizado uma bandeja cirúrgica com os instrumentais, tá? Finalizou ali, o técnico que ficou dentro do centro cirúrgico, ele vai retirar esse material com um carrinho auxiliar e vai levar para o expurgo, tá? É como se fosse a pia da tua casa, tá? Então, tudo que é de sujo, tu vai colocar lá, né? É a mesma coisa, tá bom? Aquele material, ele tá sujo de fluido, tá sujo de sangue, tá contaminado. Então, ele vai ser levado para o expurgo. No expurgo, vai acontecer um processo de pré-limpeza, né? Vai ser retirada aquela sujidade
mais grossa, como a gente pode dizer assim, mais pesada, com alguns tipos de sabões, tá? Enzimáticos, alguns tipos de produtos específicos. Depois, esses materiais, eles vão ser secados, bem secos, tá? E eles vão ser embalados. Professora, mas ele já vai ser embalado? Ele não precisa passar por mais nada? Calma aí. Esse material vai ser embalado e aí ele vai passar por um processo de desinfecção de alto nível. Que é isso? Eu vou estar matando ali esporos, fungos, bactérias resistentes, alguns tipos de vírus resistentes, tá bom? Então, eu vou estar eliminando tudo isso. Através do quê? Autoclave, tá? A autoclave, a gente vai ver lá na frente, que é uma máquina, que é tipo uma panela de pressão mesmo. Ela vai aquecer ao ponto de matar todos aqueles micro-organismos, tá? E aí, nesse processo, né, nesse período aí, você vai ter a esterilização do material, tá bom? Finalizou ali, ele saiu daquela máquina, ele vai para a distribuição, tá? Ou ele vai voltar para outra cirurgia, ou ele vai ficar armazenadinho lá no setor de armazenamento, tá bom? Caso precise novamente, aí outra pessoa vai lá, solicita o material e reutiliza, tá bom? Então, é basicamente assim que funciona a central de material e esterilização, tá bom? A ordem é expurgo, né? Ele vai ser retirado daquela sujeira maior, aquela sujeira mais grossa, mais pesada. Depois ele vai ser seco, tá? Ele vai chegar molhado esse material, você vai secar. E ele vai ser embalado, vai ser colocado tipo num pacotezinho mesmo de presente, tá? Depois que esse material foi embalado, foi identificado, ele vai para esterilização, que é na autoclave, tá bom? Finalizou essa autoclave, só um instante. Finalizou na autoclave, ele vai ser levado aí para o armazenamento, tá bom? Nesse armazenamento, esse material tanto pode ser utilizado logo, de cara, tá? Vai ter outra cirurgia de retirada de apêndice. Então, ele já pode, de retirada de vesícula. Então, já posso pegar ali e já ir utilizando, tá? Ou então, ele fica ali de stand-by, esperando acontecer outro procedimento, outra cirurgia, tá bom? É basicamente assim que funciona. Tudo isso vai acontecer na central de material, tá? Na central mesmo de material. É importante vocês lembrarem que o fluxo da central de material, ele é unidirecional, que é isso. O material nunca vai retornar. Vamos supor, esse material chegou contaminado, ele só pode sair da central de material se ele estiver limpo, tá? Ele nunca pode sair da central de material sem estar esterilizado ou contaminado, tá bom? Então, é unidirecional, só tem uma saída, tá? Entrou, saiu. Entrou, saiu. Nunca esse material vai voltar. Material limpo não fica com material sujo não fica com material limpo, tá? Para cada local, você vai ter aí uma guarda diferente, tá? Meninos motoqueiros aqui estão atônitos, viu? Então, desculpem, tá? Qualquer coisa eu repito de novo. Então, vamos lá. Ainda dentro da central de material, a gente tem os níveis de desinfecção. O que é isso, professora? São os níveis de limpeza mesmo, tá? A gente vai ter a desinfecção de baixo nível, que são aquelas desinfecções mais simples, que são só para retirar sujidades tranquilas, sujidades leves, tá? A gente vai ter a desinfecção de médio nível, que é aquelas desinfecções para retirar aqueles esporos, alguns fungos, algumas bactérias, e as desinfecções de alto nível, são aquelas hardcore mesmo, tá? Ele vai ser aí vapor muito quente,
que é o vapor úmido, tá? Nas autoclaves, lavadoras ultrassônicas, que são lavadoras específicas para estar lavando o material. Então, é para limpeza mais pesada, tá bom? Basicamente, a diferença é essa. A autoclave que eu falei para vocês, tá aqui, ó, é essa máquina, tá? Onde ela vai ser organizado todo o material, não sei se vocês estão conseguindo visualizar daí. Todo o material, ele vai ficar organizadinho desse jeito, tá, pessoal? E aí, do lado, é tipo como se fosse um monitor de micro-ondas mesmo, que você vai programar quanto tempo esse material tem que ficar, tá bom? Então, vamos supor que esse material precise de 1 hora para ficar pronto, para ficar totalmente estéreo, tá? Geralmente, ele vem especificando quanto tempo tem que ficar. E aí, você programa lá, fecha a tua autoclave e aí aguarda esse tempo, tá bom? Aqui, alguns tipos de esterilização que a gente vai ter. Essa esterilização, ela pode ser tanto com vapor saturado, né, que é com as autoclaves. A gente pode estar utilizando aí produtos químicos, produtos físicos, tá? E produtos físicos e químicos, tá bom? Aqui a gente vai ter esterilizações químicas, que são só com alguns tipos de detergente, alguns tipos de produtos, tá bom? E a gente vai ter também a esterilização física, tá? Que é aí, entre a autoclave, tudo que envolva procedimento físico, tipo vapor, calor, tudo isso vai ser considerado esterilização física, tá bom? Além disso, a gente tem a esterilização mista, que é a esterilização física e química, tá? Prestem atenção. Sempre que vocês forem utilizar, tá? Fazer o pacote para esterilização, tá certo? Arrumar aquele pacotezinho esterilizado, tá bom? Você vai estar usando alguns materiais que vão te identificar se esse material está ou não está esterilizado. Aqui a gente tem 6 classes de materiais, tá? E eu vou falar assim por cima mesmo de alguns deles, tá certo? Alguns são bem específicos e outros vocês realmente vão estar precisando ter só uma ideia, tá? Não sei se vocês estão vendo, mas aqui tem uma fita, né? Nesse indicador químico classe 1. Não sei se vocês estão conseguindo visualizar. Bem aqui, ela tem umas listrinhas, ó, tá? Quando esse procedimento, quando esse pacote, ele passa por um processo de limpeza, de esterilização eficiente, eficaz, né? Esse indicadorzinho, ele vai corar, tá? Então, essas listrinhas branquinhas da fita, elas vão escurecer, tá certo? E aí vai me indicar que a esterilização, ó, deu certo, foi completa, tá? Esses testes aqui, bem do lado, esses quadrados, são testes de Boyd-Dick, tá? Depois eu vou colocar aqui para vocês o nome bem direitinho. Mas o nome é Boyd-Dick. Esse testezinho que eu mostrei para vocês, ele é o teste de Boyd-Dick, tá? Ele vai vir junto com esse monte de papelzinho. E aí, significa que quando eu utilizar, né? Quando eu colocar esse papelzinho dentro da minha autoclave, ele vai corar. O que significa dizer isso? Ele vai mudar de cor, tá, gente? Isso aí vai ser um indicativo de que o meu material, ele tá esterilizado também, tá certo? Eu posso tanto estar utilizando todas essas ferramentas, né? Tanto o teste de Boyd-Dick quanto as fitas, como eu posso utilizar apenas um deles, tá? Mas na prática, o que é que vocês vão ver na prática hospitalar de vocês? Utilizar mais de um indicador químico para ter garantia do produto,
tá? De esterilização. Com relação à central de material, a gente tem também os indicadores grau 3, tá? Ou nível 3. São essas fitinhas aqui. Eu vou colocar dentro da minha bandeja, e aí eles vão tá corando também, tá certo? Onde tem essa parte mais rosinha, ele vai corar, ou seja, ele vai mudar de cor. Quando a minha bandeja estiver esterilizada, aí sim é um indicativo de que aquele material esterilizou também, tá bom? Esses outros materiais aqui, eles são do mesmo jeito, não vai mudar, tá? Isso aí vai partir de escolha para escolha do hospital, tá? Vamos supor que o hospital ele queira só utilizar um dos métodos, ele fica à vontade para estar fazendo isso, tá bom? Mais uma vez, essa aqui, ó, média estéreo, tá? Ela é um classe 4 e também ele vai corar, ele vai mudar de cor, tá? E quando ele já tiver, quando o material tiver esterilizado, tá bom? Continuando, né? Aqui a gente tem os integradores químicos da 3M, que são esses verdinhos. Vocês estão vendo que tem uma listra escura, né, no segundo? Pronto. Isso aí significa dizer que aquele material foi esterilizado, tá? Porque essa fichinha, essa faixinha, ela corou, tá? Então, ela mudou de cor, significa que o material foi esterilizado. Não mudou de cor, ou a cor ficou muito clarinha, material não tá estéril, tá? Tem que voltar para a máquina e tem que passar por um novo processo de desinfecção, tá bom? Mais uma vez, a gente tem aí esses quadradinhos. O nome desse quadradinho é teste de Boi e Dick, tá? Esse testezinho, ele é altamente eficaz para eu saber a qualidade da minha autoclave. Então, eu quero saber se a minha autoclave está funcionando legal, está esterilizando, que preste, utiliza o Boi Dick, tá? Então, sempre nos primeiros ciclos daquela autoclave, eu vou estar fazendo esse teste. Esses testes, pessoal, eles vão ter classes, tá? Eles vão ter classes de sensibilidade. Então, vamos supor, um indicador químico classe 3, ele não vai ter a mesma sensibilidade que o indicador químico classe 5, tá? Por quê? Porque ele vai ter um nível de sensibilidade mais diminuído. Significa dizer que o meu material ele foi estéril, tá? As bactérias que tinham ali, os micro-organismos que tinham ali, foram sensibilizados e foram mortos. Então, esse testezinho, ele vai indicar que deu tudo certo. Provavelmente, um teste mais anterior, um indicador mais inferior a ele, não consiga estar detectando todo esse procedimento, tá bom? Então, assim, ele vai variar só com relação à sensibilidade química, tá? Aqui a gente tem ampolas. Essas ampolinhas, né, se vocês estão vendo aí, ela meio lilás e ela amarelada. Pronto. Essas ampolas, elas são testes biológicos. O que significa isso? Eu vou colocar uma ampolinha dessa dentro da minha autoclave, tá? Coloquei lá na minha autoclave, fechei, vou esterilizar ela. Se ela muda de cor, significa que as bactérias que estavam ali dentro, né, os micro-organismos, eles morreram. Significa dizer que a autoclave está funcionando. Caso ele continue da mesma cor, não deu certo, tá? Tem que fazer tudo de novo. É também como se fosse um indicador, só que esse indicador é biológico, tá? Ele não é químico. Ele não usa produto químico. Ele usa produto biológico, tá certo? Aqui são algumas referências, são artigos para vocês estarem lendo, tá? Só como sugestão.
tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido. Eu vou abrir agora um momento para as dúvidas, tá? Vou tentar primeiro ler as do chat. Se eu já tiver respondido, então vou passar para a próxima e vou passar a palavra para quem quiser, tá bom? Levantem sempre a mão que eu vou por ordem, tá certo? Depois dessa aula aqui, dessa aula 1, a gente vai entrar no centro cirúrgico propriamente dito, tá bom? Então, vamos lá. Depois desse tira dúvidas aqui, a gente vai tirar um intervalinho, pode ser? E aí, o tempo que vocês tomam água, né? Vão ao banheiro e depois a gente retorna, tá bom? Deixa eu dar uma olhadinha aqui se teve alguma pergunta no chat que passou despercebido. Sim, vou colocar o nome, Camila, do teste daqui a pouco, tá? O nome do teste é teste de Boidic, mas eu coloco aqui já para você. A Rodaica já respondi, não são as mesmas coisas, são diferentes com relação à sensibilidade, tá? Francisca, Hélia, vai, querida, vai ter outra aula depois dessa, tá? E ainda vamos ter mais 3 encontros, se não me engano, tá? Sempre às segundas-feiras à noite. O que mais? Pronto. Além do chat, alguém quer pontuar alguma coisa? Sim, vou disponibilizar os slides, sim, tá? Inclusive, esses slides, Ana, já estão lá na parte de documentos, se não me engano, tá? Ele já está disponibilizadozinho lá. Se você quiser dar uma olhada, esse material já está lá, tá? Mas se você quiser ficar acompanhando agora em tempo real, em outra janela, me passa só depois do seu WhatsApp, tá bom? Que aí eu disponibilizo para você ficar acompanhando aí pelo celular ou em outra tela, tá? Mais alguém quer falar alguma coisa? Tá? Tem alguma dúvida? Professora, com licença. Eu tinha perguntado se a central de esterilização é um ambiente crítico. A central de material e esterilização é considerado um ambiente crítico, tá? Em todas as áreas, tá bom? Porque ele vai receber tanto material contaminado. Oi, só um instantinho, tá? Ele vai receber tanto material contaminado, como ele vai estar limpando esse material. Então, assim, de todas as formas, ele vai ser crítico pelo potencial de infecção, tá? Quem é a próxima? Professora, é porque eu não estou vendo a senhora aqui. Não está aparecendo o seu vídeo. Não tá me vendo? Não. Tenta habilitar e desabilitar a câmera novamente, a sua, tá? Esse é o meu contato, tá, pessoal? Se vocês tiverem alguma dúvida depois, vocês podem chamar lá. Bianca? Oi. Apareceu agora. Bianca, com o surgimento do Covid, houve uma nova reclassificação ou ele segue, por exemplo, a sensibilidade daquele material, ele precisa de um grau de esterilização maior? Mesma coisa, tá? Não mudou com relação à Covid, até porque ele não é específico de um micro-organismo, tá? Ele é específico com relação ao nível de esterilização, tá bom? E não ao nível de micro-organismo que tem naquele material. Obrigada.
eu estou disponibilizando para vocês tanto o meu e-mail, tá? Quanto o telefone. Então, caso eu não responda, ou eu estou de plantão, vida de plantonista, tá? Ou eu estou de plantão com o meu bebê. Então, provavelmente eu não respondo por esses dois motivos, tá certo? Mas assim que eu puder, eu tiver um tempinho, eu respondo vocês nas dúvidas que vocês tiverem, tá? Eu acho que alguém perguntou com relação às apostilas, né? A apostila, que é de vocês só de centro cirúrgico, ela tá lá no FVEST, lá no site, tá? Mas eu vou depois tentar disponibilizar um materialzinho para vocês específico, tá bom? E aí a gente vai fazer ao longo da disciplina, né, algumas questões para fixação mesmo de vocês e para ajudar no momento da prova, tá bom? Mais alguém tem alguma dúvida? Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode falar aqui no chat, tá? Pronto. Vocês preferem o intervalo agora? Todo mundo está de acordo com o intervalo agora? Façam só um joinha aí no chat. Pronto. Então, joia. A gente vai dar um intervalinho, tá certo? A aula sim tá gravada, tá? A gente vai só dar uma pausa e depois a gente retorna, tá bom? Dentro das autoclaves, tá? Só respondendo a pergunta da colega no chat. A acessibilidade dos testes, ele é feito dentro das autoclaves, tá bom? Então, lá no momento da esterilização, é que ele vai ser sensibilizado, tá certo? Então, a gente vai dar uma pausinha agora, tá? Quando for umas 8h10, né? A gente retorna ou antes? A gente dá um intervalozinho aí, tá certo? Então, às 8h10 a gente retorna, tá, pessoal? Eu vou só interromper aqui a câmera e o áudio. Quando for 8h10, estejam aqui. Por favor, não tenham dormido, tá certo? E aí a gente continua, tá bom? Professora, somente Oi. porque tem 4 reuniões iniciadas. Acho que é por isso que o pessoal está se confundindo tanto. Tem como... como... Eu vou ver por que tem tanta reunião assim, tá certo? Isso mesmo, professora. Por isso que tá meio complicado para mim. Eu entro e saio, são várias reuniões. Calma, eu acho que é porque alguém assumiu o controle e aí acabou gerando outras reuniões, entendeu? Ok. Mas aí eu fecho lá as outras e fico só com essa aqui. Tá bom. Tá? Então, até daqui a pouco, vejo vocês já. Agora a gente vai introduzir a parte de centro cirúrgico, tá? Propriamente dito. A partir de então, tá? Toda a nossa lenga-lenga vai ser em torno de centro cirúrgico. Então, eu vou falar muito em centro cirúrgico. Centro cirúrgico, centro cirúrgico, centro cirúrgico. Tá bom? Inicialmente, a gente vai ver essa parte de perioperatório e a gente vai entender por que tem esse nome perioperatório, tá? E nas fases seguintes, a gente vai ver como é que funciona essa questão dos processos dentro do centro cirúrgico, tá? Propriamente ditos. São processos que vocês vão estar participando, né, bem ativamente, tá? Como técnico de enfermagem, como profissionais da saúde, tá certo? Então, vamos lá. Partiu. Para quem não sabe, tá? Eu acredito que a maioria ainda desconheça essa sigla, que se chama SAEP. Ela se caracteriza
como um protocolo que a gente utiliza dentro do centro cirúrgico, tá? Essa sigla, ela significa sistematização da assistência de enfermagem perioperatória, que é realmente assistência de enfermagem feita como se fosse um checklist desse paciente dentro dos processos, né, dentro do processo perioperatório, tá bom? Então, assim, antes de qualquer coisa, vocês precisam entender como é que funciona o fluxo do centro cirúrgico. Primeiro, a gente tem algumas fases, tá? Essas fases, elas vão ser caracterizadas basicamente em 3 fases. Obviamente que essas fases, elas vão ser subdivididas e a gente vai detalhar no decorrer da aula como é que acontece isso, tá? Mas, basicamente, a gente tem a fase pré-operatória, que é aquela fase antes da cirurgia, antes dos procedimentos cirúrgicos. A fase intraoperatória, que é aquela fase desde que o paciente é recepcionado no hospital e ele entra para o centro cirúrgico, propriamente dito, tá? E a fase pós-operatória é quando esse paciente sai da sala cirúrgica, vai para a sala de recuperação, e aí vai para o leito dele, vai para casa, tá bom? Então, a gente vai entender cada etapa, como funciona, de acordo com essas 3 fases, tá? Pré-operatório, intraoperatório e pós-operatório. Então, vamos lá. Dentro do meu bloco cirúrgico, né, a gente tem aí algumas experiências cirúrgicas e a gente vai detalhar cada uma delas. Mas, por que a gente colocou ali centro cirúrgico perioperatório? O perioperatório, ele vai desde a fase pré-operatória até a fase pós-operatória, tá bom? Lembrando que pós-operatória é imediata, ou seja, assim que o paciente sai lá da sala cirúrgica, vai para o leito lá, vai ficar na caminha dele lá dentro do posto de enfermagem. Então, é esse período, tá? São as 24 horas após a cirurgia, tá bom? Tentando lembrar, tá? Depois disso, depois dessas 24 horas, já não é mais período perioperatório. E a gente vai ter uma aula só para explicar o período pós-operatório mediato, tá? Que é o pós-operatório mais tardio, tá bom? Então, vamos lá. Esse paciente, ele dá entrada lá na recepção, né? Marcada a cirurgia dele. Isso vai caracterizar o período pré-operatório. Depois ele chega lá na recepção e aí ele já entra para o período transoperatório. Ali já está correndo ali as horas dele para acontecer a cirurgia, tá? Então, a gente já disse que esse paciente já está em período transoperatório, tá? Quando ele entra na sala de cirurgia, na sala operatória, a gente diz que ele está intra, ou seja, ele está dentro da sala, tá bom? Depois que termina o procedimento, ele vai para a sala de recuperação, que é a SR. Essa sala de recuperação, ela pode receber vários nomes, mas basicamente vai ter a mesma função. Vocês vão ouvir sala de recuperação pós-anestésica, porque é justamente a sala onde o paciente vai estar se recuperando daquela anestesia, tá? Ele vai estar estabilizando os sinais vitais dele, como temperatura, pressão, respiração, e ele vai estar se recuperando desse procedimento, né, desse processo anestésico, para ele ir bem direitinho para o posto de enfermagem, tá? Voltar para o leito de origem dele, tá bom? Vamos lá. O pré-operatório imediato, né, ou mediato, que é o período pré-operatório antes desse paciente chegar lá na recepção, chegar lá no hospital e tá trabalhando, né, e tá fazendo aí as coisas dele. É o período que caracteriza, né, todo o processo, toda a preparação antes dele ingressar no hospital e aí tá fazendo o procedimento dele, tá certo? Ele vai ser mediato, né? Ou imediato. Que vai ser a diferença, professora? O tempo, tá? O tempo, gente. 24 horas antes desse paciente tá internando, tá fazendo todo o processo de entrada, de internamento no hospital, ele vai estar aí no processo imediato, tá?
24 horas antes. E antes dessas 24 horas vai ser o mediato. Um exemplo, tá? Para ficar mais claro na cabecinha de vocês. Vamos supor que tem um paciente meu que ele tá com pedra na vesícula, tá? Ele vai precisar fazer uma cirurgia que o nome é colecistectomia, que é isso. Ele vai fazer a retirada da... Tá bom? Foi descoberto isso no dia, sei lá, no domingo, tá? E aí, no domingo, o médico solicitou que ele fizesse essa cirurgia, solicitou alguns exames para ver se ele tá ok. Por quê? Porque na segunda-feira ou na terça-feira, né, amanhã, ele vai fazer essa cirurgia, tá bom? O domingo, a gente caracteriza como período pré-operatório imediato, tá? Foi quando ele viu a necessidade de fazer essa cirurgia, realizou alguns exames. E o período pré-operatório imediato seria hoje, tá? É o período 24 horas antes da cirurgia dele. Bom? Então, é basicamente assim que funciona. O período imediato, pré-operatório imediato, esse paciente já vai estar se transportando, né? Da casa dele para o hospital. Geralmente, ele já vai estar no hospital, tá bom? Quando ele chega lá, e você vai fazer toda a anamnese, o que é isso? A pesquisa desse paciente. Por que ele está ali? Qual o tipo de cirurgia? Onde vai ser a cirurgia? Se esse paciente tem alergia a algum tipo de remédio, alguma coisa, tá? Se esse paciente, ele tem alguma doença, alguma comorbidade, tipo diabetes, hipertensão, alguma doença crônica, alguma doença renal, tá certo? E é onde é realizado geralmente também o preparo da pele, tá? Que é um banho específico, com um sabonetezinho degermante, que é antibacteriano, tá bom? Algum jejum, alguma lavagem intestinal, é nesse período que o paciente realmente se prepara, propriamente dito, para aquele procedimento cirúrgico, tá? O período transoperatório, né, é aquele período em que o paciente ele já chegou na recepção, ele chegou lá na recepção, deu entrada, foi para o quarto, né? Foi para a sala lá, o leito dele, que ele vai ficar depois da cirurgia. E ele já está todo preparadinho, já tomou o banho, né? Já está tudo ok. Quem já acompanhou alguém que fez cirurgia, ou quem já fez alguma cirurgia mesmo, né? Viu, né? Pôde presenciar na prática como é que acontece esse processo, né? Geralmente eles te dão uma touquinha. Ele diz que você tem que tirar todo o material, então é isso que você vai dizer para o teu paciente. Olha, senhor, o senhor vai ter que tirar todo o seu material, pertences, aliança, brinco, porque a área cirúrgica, ela é uma área estéril, tá? E ela não pode entrar contaminação. Então, imagina, você está indo com esse anel aqui, seu anel, você não sabe onde foi que andou, a sua mão, você não sabe onde foi que você colocou. É uma fonte de contaminação, tá? Aí imagina, entrar lá com essa fonte de contaminação e você vai fazer uma cirurgia a nível de pescoço, de cabeça, que tem um alto índice aí de infecção, tá? Então, assim, são portas de entrada que a gente precisa estar barrando mesmo. Então, o centro cirúrgico, ele tem que ser, obrigatoriamente, um local estéril, tá? Ele tem que ser um lugar limpo, tá? Livre de infecção. Então, assim, o máximo que a gente tenta, né, é o máximo de proteção possível, tá? Tanto para o paciente que vai estar fazendo aquela cirurgia, quanto para o profissional, tá? Que está atuando diretamente ali naquele paciente, naquele procedimento cirúrgico, tá certo? Nesse processo, você vai admitir o paciente, vai acomodar ele ali na maca onde ele vai ficar para a cirurgia, é onde vocês vão fazer todo um checklist, tá? O que é isso? Você vai listar o que está faltando, o que não está faltando ali para aquele paciente no momento da sala, tá? Porque a cirurgia ainda não começou, mas ela vai começar,
tá? Então, é onde você vê se a bandeja está ok, se o paciente está bem acomodado, se o paciente está com acesso pérvio, se está ok, se as vias aéreas desse paciente estão ok, se a iluminação está legal, tá? Então, é tudo isso que vai ser avaliado nesse período transoperatório, tá bom? Então, vamos lá. O paciente, ele foi recepcionado na recepção do centro cirúrgico, foi recebido o prontuário dele, tá? Ele geralmente vai para o centro cirúrgico da sala, né, do leito dele, ele vai ser direcionado para o centro cirúrgico. Lá vai ter uma recepção própria, tá, pessoal? Então, geralmente quem vai fazer essa recepção são vocês, é o técnico de enfermagem. E aí, depois que esse paciente é admitido, né, recebido na recepção do centro cirúrgico, ele passa para a sala mesmo operatória, tá? E aí, lá nessa sala operatória, ele é acomodado e aí dá-se início à cirurgia, tá bom? Finalizamos aí a cirurgia, a gente vai para o processo de pós-operatório, lá na sala de recuperação, lembra que a gente abordou? A sala de recuperação ou sala de recuperação pós-anestésica, tá bom? É onde o paciente vai ficar após o procedimento cirúrgico que ele realizou, tá bom? Lembrando que o adequado é que esse paciente, ele se recupere dessa anestesia, né? Ele estabilize os parâmetros dele hemodinâmicos, tipo respiração, pressão, pulso. Então, ele estabilizadozinho, ele legal, ele desce ou ele sobe, dependendo do local, né? Aí da logística do fluxo do hospital. Ele volta para o quarto dele, tá? Ele volta para o leito de origem dele. Caso esse paciente tenha alguma complicação, esse paciente ele permaneça hemodinamicamente instável, que a gente chama, tá? Esse paciente está tendo taquicardia, né? O coração está muito acelerado, ou ele não está conseguindo acordar legal da anestesia, ou ele está tendo alguma complicação, tipo sangramento, ele vai continuar mais tempo na central, na SR, né? Ou ele vai aí para a UTI, tá? Geralmente a UTI, ela tem uma UTI própria, geralmente alguns hospitais já têm uma UTI específica para pós-operatório, mas na maioria desses hospitais públicos, né, que vocês vão estar estagiando ou trabalhando, vocês vão ver que é a UTI simples mesmo, tá? A UTI em que outras pessoas, outros pacientes vão estar. Geralmente eles são admitidos aí nesse processo, tá bom? No período transoperatório, a gente tem o pós-operatório, que é altamente importante para vocês também, como técnicos, tá? Porque ele vai se dividir em 3, tá bom? O período pós-anestésico, que é aquele logo depois que o paciente foi para a sala de cirurgia, né? Terminou a cirurgia, foi para a SR, sala de recuperação anestésica. Lá esse paciente vai passar uns 40 minutos, 1 hora e meia, dependendo do tipo de cirurgia e dependendo do estado que aquele paciente se encontra. Depois ele vai para o quarto dele, passa pelo processo de pós-operatório imediato, que é às 24 horas ali após o procedimento cirúrgico. Geralmente ele ainda vai estar dentro do ambiente hospitalar, só que na salazinha, no leito dele, tá? E o pós-operatório imediato, que é onde o paciente ele vai para casa, né? Geralmente ele vai se recuperar em casa, tá? Mas pode ser que ele tenha aí um prolongamento no hospital. Tudo vai depender aí de como foi a cirurgia dele ou de como foi que ele se apresentou, né? Fisiologicamente falando, claro, tá? Aqui a gente tem um pouco da visão arquitetônica do centro cirúrgico. É importante que vocês entendam como é que funciona esse fluxo, tá? Geralmente, quando acontece uma cirurgia, seja ela qual for,
sempre vai ter o técnico que vai estar instrumentando. Então, quem futuramente quiser fazer instrumentação cirúrgica ou se interessar pelas pinças, né, pelas tesouras aí, pelos materiais cirúrgicos, quem quiser, tem a especialização para vocês, para instrumentação, tá? Então, é bem interessante vocês conhecerem. Mas aqui a gente vai abordar um pouquinho sobre essas pinças cirúrgicas, essas tesouras, esse material cirúrgico que vocês vão estar utilizando no dia a dia, tá bom? Quando acontece uma cirurgia, geralmente existe um técnico para instrumentar, né? Para entregar as pinças para o médico, para estar fazendo ali aquele processo. E existe o técnico circulante, que é isso? É o técnico que vai estar fazendo a ponte, né? Entre as pessoas que estão dentro da sala cirúrgica, dentro daquele bloco cirúrgico, e as pessoas que estão fora dele. Por exemplo, existiu uma intercorrência ali durante aquela cirurgia, acabaram os pacotes de compressa, tá? Que são umas toalhinhas que geralmente é utilizado para estar fazendo hemostasia, né? Limpando o sangue, absorvendo, tá certo? Então, acabou. O paciente está tendo uma hemorragia, por exemplo, tá? Então, precisa de uma pessoa para sair dessa sala, ir lá fora e pegar mais pacotes. Então, é justamente essa a função do circulante. Ele vai estar dentro da sala cirúrgica, porém, ele vai estar fora também. Então, ele sempre vai estar fazendo essa comunicação. E é importante que essa pessoa ela tenha uma noção de organização, tá? E de limpeza mesmo, porque sempre que ela for entrar na sala, ela vai ter que se paramentar. E ela sai, ela vai desparamentar, mas vai precisar sempre estar mantendo aí a higienização correta, tá bom? Para não levar contaminação do centro cirúrgico, de fora para o centro cirúrgico, nem do centro cirúrgico para fora do centro cirúrgico, tá bom? Só uma visão geral para vocês. Antigamente, né, lá dentro da Florence, né, que é a nossa precursora, nosso ser maravilhoso, né, nosso monumento da enfermagem, ela descobriu, né, ela detectou que era necessário um espaço exclusivo para os pacientes que vinham de guerra, né? Geralmente esses pacientes vinham debilitados, vinham com algum traumatismo, alguma coisa. Então ela pensou o seguinte, olha, se a gente deixar esses pacientes que estão precisando de algum procedimento junto com os outros, a gente pode causar mais infecção, tanto nos que já estão aqui, como nos pacientes que ainda vão chegar. Tá? Ou os pacientes que chegaram ali e precisaram fazer algum procedimento, alguma amputação, tá bom? Então, qual foi a sacada dessa mulher? O que ela pensou? Vamos fazer uma ala só para esse pessoal que está muito debilitado e que precisa de algum procedimento? E aí, foi daí que iniciaram, né, os processos de centro cirúrgico, as salas cirúrgicas. Foram desde antigamente. Claro que eu estou citando Florence, mas outras pessoas já tiveram essa ideia sim, tá certo? De separar um espaço para estar realizando aquele procedimento. Óbvio, não existia naquela época uma questão de esterilização nem de limpeza que a gente tem hoje em dia, né? Claro, tudo vai passando por processos de atualização, principalmente a nossa área, que é a área da saúde. Então, desde aquela época, eles já tinham sintetizado que aquilo realmente era importante, que aquele processo era super importante. Inclusive, existia um médico, não me falha a memória agora, em inglês, tá? Eu vou trazer até para vocês essas curiosidadezinhas, vou colocar no portal ou via e-mail, se vocês quiserem, tá? Ele percebeu que em determinada maternidade da Inglaterra, muitas mulheres estavam morrendo, mas estavam morrendo demais, tá? Sempre que elas entravam para ter bebês, ou o bebê morria, ou a mãe morria, ou morriam os dois. E aí o índice estava assim disparado. Ele sempre percebia que era demais, tá? Então, o que foi que ele percebeu? Vamos
colocar aqui uma bacia com água e algum sabão, antes de o cirurgião estar ali manipulando aquela mulher, tá? Tá manipulando ali aquele ambiente. E aí, o que foi que ele percebeu? Que depois que ele fez essa implantação da baciazinha de água com o sabão, as taxas de mortalidade diminuíram, assim, mais da metade. Então, para você ver como as questões de higiene, elas são de forte impacto, né? Desde antigamente. Então, e aí foram se implementando outras técnicas até a gente chegar no que a gente tem hoje. E assim, não para, pessoal, tá? Atualmente a gente já tem aí robôs fazendo cirurgia, tá? A gente já tem aí a robótica. Então, infinita as possibilidades que você tem aí dentro de um centro cirúrgico, tá bom? Passando. Aqui eu trouxe só um esquema de como é que funciona esse fluxo do centro cirúrgico, tá? Essa organização física. Não que vocês vão precisar estar decorando ou sabendo onde é que fica cada setor, tá? Eu quero que vocês entendam que o centro cirúrgico, ele geralmente é unilateral, tá? Ou seja, o paciente entra e sai. Esse paciente nunca vai entrar e vai sair novamente, geralmente, tá? Por exemplo, professora, não estou entendendo. Esse paciente entrou para fazer uma cirurgia de tireoide, tá? Então, ele tá lá todo preparadinho, tá lá na sala, lá tá na maca cirúrgica, já tá todo esterilizado, já tá pronto para fazer a cirurgia. E aí acontece algum problema com o foco, né, que é aquela luz que o cirurgião utiliza para estar fazendo aquele procedimento cirúrgico. Geralmente, esse paciente vai ser trocado de sala, mas não tem sala, né, só tem aquela sala ali, enfim, aí esse paciente vai, infelizmente, ter que voltar para o leito dele e a cirurgia vai ter que ser adiada, tá? Não é o que a gente espera, não é o que acontece, tá bom? Mas pode ser que aconteça. Então, houve aí um fluxo bilateral, tá? Ele entrou, mas ele não saiu da forma que a gente planejou, tá? Porque o certo seria esse paciente sair pela SR, né? Que é a sala de recuperação, tá bom? Aqui a gente tem as áreas críticas e não críticas, lembrando, tá? Não sei se vocês conseguiram pegar, porque teve um probleminha de áudio, mas as áreas críticas são aquelas áreas que a gente tem um risco de contaminação bem mais aumentado. Uma sala cirúrgica, por exemplo, seria um exemplo de área crítica, tá? As semicríticas, a gente tem aí os corredores que dão acesso a essas salas, a sala de recuperação pós-anestésica. E um exemplo aí dentro do centro cirúrgico de área não crítica é a farmácia do centro cirúrgico, tá? Dentro do centro cirúrgico, a gente tem uma farmácia. E é ela que vai disponibilizar materiais, lâmina de bisturi, medicamentos que precisam ser infundidos ali na hora da cirurgia, tá certo? Soro fisiológico, soro glicosado, então tudo isso vai estar lá na farmácia e geralmente vocês que vão estar fazendo o pedido também, tá? Desses materiais antes da cirurgia acontecer ou então aí no período transoperatório, tá? Intraoperatório. Aqui a gente tem os exemplos de algumas salas cirúrgicas. Essa sala aqui de cima, né, nessa figura de cima, seria considerado uma sala de grande porte, porque vocês veem tanto pelo tamanho, né, a estrutura, quanto pelas portas, quanto pelos focos ali operatórios. Então, ali acomoda muitos profissionais, acomodam muitos materiais, então é assim que vocês vão estar identificando uma sala de grande porte, tá? De centro cirúrgico, ok? E aí a gente tem mais uma vez aqui essa classificação. As salas cirúrgicas, elas podem ser classificadas basicamente em 3 tipos, tá? Ela pode ser pequena, pode ser média ou pode ser uma sala de grande porte.
As salas pequenas, de pequeno porte, elas vão servir para aqueles procedimentos bem simples, tá? Ou procedimentos que não demandam muitos profissionais, que é só o cirurgião, o instrumentador, no máximo, tá? Então, a gente tem aí as cirurgias oftalmológicas, as inserções de DIU, dispositivo intrauterino, que são rapidinhas, geralmente com sedação, né? As endoscopias, colonoscopia, tá? E aí, em todas essas salas, independentemente dela ser pequena, média ou grande, a gente vai ter todas essas instalações, tá? Uma fonte de oxigênio, uma fonte de óxido nitroso, uma fonte de vácuo clínico, ar-condicionado, uma rede elétrica eficaz, tá bom? Um serviço de exaustão e os materiais aí, dependendo do tipo de cirurgia, tá certo? As cirurgias, as salas de médio porte, a gente tem aí para cirurgias gerais, tipo uma colecistectomia, né, que é a retirada aí da vesícula, uma cirurgia renal simples, tá? Uma mamoplastia, enfim. E as cirurgias de grande porte são aquelas que necessitam, né, de muitos materiais e necessitam de uma demanda maior de profissionais aí circulando, tá bom? Então, por isso que você tem ela um pouco maior, tá? Ela bem maior. Por quê? Geralmente, essas cirurgias, elas vão demandar mais profissionais. Então, uma cirurgia, uma sala pequena, ficaria muito difícil de se trabalhar, né, com uma cirurgia de grande porte, tá bom? Essas cirurgias podem ser aí as cirurgias ortopédicas, que elas exigem material muito pesado, são materiais bem robustos mesmo, tá? A gente vai trazer depois alguns exemplos para vocês verem, mas geralmente são brocas, são materiais bem mais pesados, cirurgias ortopédicas. A gente tem aí as cirurgias neurológicas, que geralmente entram os anestesistas, entram aí profissionais neurologistas, né? Entram os cardios, profissionais cardiopulmonar, geralmente, tá? Então, são cirurgias mais complexas, tá bom? Então, sempre que vê cirurgia de grande porte, são cirurgias bem complexas, cirurgias que demandam muito tempo para terminar, tá bom? Mas todas vão ter equipamentos, todas vão ser equipadas da mesma forma, tá? Passando para a fase operatória, né? A sala de recuperação anestésica ou sala de recuperação, como vocês preferirem dizer, ou como o hospital classificar, ela vai ter equipamentos básicos. Quais são esses equipamentos básicos? Fonte de oxigênio, sei lá, esteto, esfigmomanômetro, que é o aparelho de pressão, tá bom? Então, tudo isso vai ter ali dentro daquela sala, tá? Ela vai ser bem equipada. Termômetro, monitores, os equipamentos de material de suporte ventilatório, né, suporte respiratório, que são as máscaras respiratórias, as fontes de oxigênio, as fontes de ar comprimido. Então, todo aquele processo para respiração, para suporte respiratório, vai ter dentro dessa sala de recuperação, tá? E os equipamentos hemodinâmicos, tá? De suporte hemodinâmico. Que é isso? Estabilização hemodinâmica, estabilização de pressão, de batimentos cardíacos, estabilização de pulso, de respiração, são aqueles procedimentos mais invasivos, tá certo? Então, tudo isso tem que ter numa sala de respiração, numa sala de recuperação anestésica, tá? Uma sala de pós-operatório, tá bom? Geralmente, carrinho de parada, né? Todo aquele material de urgência mesmo, também, tá? Aqui são alguns locais que vocês vão encontrar dentro do bloco cirúrgico, tá? Dentro desse mundo que é o centro cirúrgico. A gente tem aí como se fosse um armazém, tá? Só para material descartável, material estéreo, tá? Então, ele é
uma sala mesmo de guarda desses materiais. A gente tem a rouparia, que é onde ficam as batinhas de vocês, as batas que os pacientes vão utilizar, os campos estéreis, tá? Que vão ser utilizados ali dentro da cirurgia, colocados sobre o paciente. O laboratório, que é onde vai se, né? Às vezes precisa fazer um raio-x ali no paciente de urgência, já vai ter dentro do centro cirúrgico, ou alguma máquina de TC, de tomografia computadorizada, tá? Esse laboratório vai estar ali acopladinho ao centro cirúrgico. Os banheiros, esses banheiros vão ter os banheiros de vocês, são os banheiros dos funcionários, e os banheiros dos visitantes, né, das pessoas comuns. Não que vocês sejam pessoas incomuns, mas das pessoas visitantes, tá? Que não são profissionais. A sala de espera, essa sala de espera vai ser geralmente para os acompanhantes dessas pessoas e para as pessoas, né, para os pacientes que vão estar fazendo a cirurgia também, tá? A sala, uma salinha administrativa, que é onde você vai estar fazendo pedidos de farmácia, onde você vai estar protocolando material, tá bom? A copa, que é o local ali onde vocês se alimentam, né? Fazem os lanches de vocês, que é o que vocês mais adoram, lanchar. Nunca vi bicho para ter mais fome na vida do que enfermeiro e técnico de enfermagem. É incrível. É uma talarica assim louca, gente, incrível. E a gente tem aí o repouso, né? Que a gente quase não utiliza o repouso, tá? Mas tem lá o repousinho. E esse DML é a parte de desprezamento, né, de material, de lixo, tá bom? É onde acontece todo aquele processo ali de acondicionamento do lixo e descarte, tá? E aí, eu queria só que vocês lembrassem mais uma vez dessas áreas, tá? Áreas críticas, semicríticas e áreas não críticas. Todo centro cirúrgico, todo local do hospital vai ter essas 3 áreas, tá bom? No centro cirúrgico, principalmente, tá certo? As áreas críticas, como a gente já ouviu falar, né, seriam as salas cirúrgicas propriamente ditas, tá? Essas salinhas. Uma área semicrítica seria esses corredores pelo qual você está percorrendo para deixar material para esse paciente, voltando. E áreas não críticas seria, por exemplo, uma farmácia, um armazém, né? A área de estoque de material, tá bom? Então, assim, sempre fiquem atentos. Geralmente, nesses corredores, nessas salas, a gente vai ter aí colorações, são cores diferentes, demarcadas no chão, tá? Então, para áreas críticas, geralmente eles utilizam aquelas fitas vermelhas no chão, para demarcar realmente aquele local. Para áreas semicríticas, amarelas. E para áreas não críticas, geralmente eles utilizam ou azul ou verde, tá? Então, no chão vai estar lá sinalizadinho para vocês, tá bom? Por hoje é só, tá? A gente finaliza aqui, depois de muita luta, muito perrengue. Peço desculpa aí para vocês, tá? Desde já. Se foi ruim aí a primeira impressão, tá? Mas aí a gente vai tentar melhorar a cada dia, tá certo? Pelo menos o tempo que eu passar com vocês aí na disciplina, tá certo? Alguma dúvida? Coloquem aqui no chat, quem for mais envergonhado, não quiser falar, coloquem aqui no chat, pessoal. Não é possível que não tenha ninguém online nisso. Pelo amor de Deus. Todo mundo prestou atenção, eu tenho certeza. Alguma dúvida? Ana Cristina tá aí.
Tô. Alguma dúvida, Ana? Apostila sobre isso. As apostilas, o materialzinho de vocês, tá lá no site do FVEST, tá? Lá tem um material bem completinho. Tem alguns materiais já lá disponíveis, tá bom? Aí, você pode ir lá pesquisar centro cirúrgico, enfim. Mas eu vou disponibilizar também um material. Se vocês quiserem, eu disponibilizo os slides também, não tem problema, tá? Que ficarem melhor para vocês. Não tem problema não, tá bom? Até porque a aula vai estar gravada, tá? Mesmo com aqueles intempéries todos, né? Todos aqueles problemas, mas vai estar gravadinho. O que vocês tiverem de dúvida, vai lá, procura um pouquinho, que vai estar lá tudo que for cair aí posteriormente em alguma prova, né? Enfim, vai estar aí nos meus slides, tá certo? E vai estar nas aulas com certeza, tá bom? Deixa eu ver aqui os membros, né? As aulas de vocês são só dias de segunda-feira, não é isso? Ana Cristina já tá aí, né, Ana? Olá. Não teve dúvida, né, Ana? Tudo bem? Tudo ok. Pronto. Beatriz, tá aí? Sim. Alguma dúvida, Beatriz? Não. Tudo tranquilo? Uhum. Tava querendo mesmo era curtir o carnaval, né, amiga? Nem posso porque trabalho. Vixe, Maria, misericórdia. Também não posso dizer a mesma coisa. Beatriz tá aí, né? Sem dúvidas. Beatriz Cavalcante. Daiane, tá aí, Daiane de Fátima. Estou sim. Daiane sofreu, hein, Daiane? Um pouquinho. Ô, Daiane, mil desculpas, tá? A professora também Tudo fica bem, arrasada. acontece. Alguma dúvida? Olha, por enquanto não, mas eu vou ficar vendo videoaula pela internet para poder entender melhor algumas coisas, mesmo para poder entender o que é cada coisa. Tá, se tiver alguma dúvida, Isso foi pode difícil. me... foi bem complicado, né? Aquela primeira parte, se vocês quiserem, vocês podem... Vocês já têm um grupo, né? Como? Vocês já têm um grupo, né, de WhatsApp? É, Pronto, então a gente vai fazer o seguinte, se vocês quiserem depois adicionar a Leharin lá, né, a professora lá, podem me adicionar, tá? E aí só não esqueçam que eu tô lá, tá? Pelo amor de Deus. Que aí se vocês falarem mal de mim, pelo amor de Jesus Cristo, e eu estiver lá, não vai dar certo. Mas aí, se vocês quiserem... Ou então eu vou deixar disponível aqui no chat o meu WhatsApp e o meu e-mail, tá bom?
qualquer dúvida, professora, eu não entendi determinada coisa. Quando eu tiver um tempinho, com certeza eu vou parar para explicar para vocês, tá bom? Ou para você, enfim, tá certo? Não se preocupem que eu vou deixar aqui tudo disponívelzinho no chat, tá? Francisca Milena. Oi. Tá tudo bem contigo, mulher? Tá. Alguma dúvida? Não, foi tranquila. Foi só conturbado, né? Foi só cheio de macumba, como diz o Zeca. Mas deu certo no final, né? Mulher, tu é bombada? Eu tento. Adorei, viu? Você é das minhas. A gente tenta. A gente tenta. É um pouco difícil, né? Ainda mais eu que tive bebê agora. Aí, meu Deus. Voltar à rotina é difícil, viu? Aí vai dar certo. Alguma dúvida? Não, por enquanto não. Tá, joia. Eu tô adorando esse povo que não tem dúvida. Meu Deus. Melhor coisa ever. Qualquer coisa pode chamar no WhatsApp, tá? Se tiver alguma dúvidazinha. Tá, ok. Obrigada. Joel Reis. Joel. Joel, tá me escutando? Joia. Alguma dúvida? Sem dúvidas, né? Ok. Vamos lá para o próximo. Josileide. Josileide tá aí. Não sei nem se eu falei direito o teu nome. Josileide. Olá. Ok, Joel. Tiver alguma dúvida, pode chamar, tá? No WhatsApp, vou deixar meu WhatsApp aí para vocês. E o e-mail também, tá bom? Se tiver alguma dúvida que vocês não conseguiram entender, enfim. A Josileide tá por aí. Próximo. Maria Carmélia. Maria Carmélia Neta, tá aí. Maria Crislane. Maria Crislane tá aí. Alguma dúvida? Pronto. As meninas estão aqui. Só a Josileide que não me respondeu ainda. Eu vou ficar aguardando até o fim da aula, tá? Maria Eduarda. Maria Helenilce. Natália Pereira.
Rosiana Nicásio. É assim que fala? Rosiana tá aí. Suerda Kathleen. E a Vanessa Bastos está aí também, né? A alemã. Vamos lá pro chat. Josileide e Maria Carmélia tá aí, Maria Eduarda, sem dúvidas por enquanto, Natália, presente. Vanessa Seagut. Vanessa Kainfragen. Suerda tá aí. Bom, meninos, encerraremos agora, tá certo? Quem tiver alguma dúvida, pode me perguntar no chat. Ou Josileide, já coloquei, mulher. Te acaba, vai dar certo. Botei tua falta, não, tá? Alguma dúvida que vocês tiverem, algum feedback, tá bom? Pode falar com a tia, pode mandar e-mail, pode mandar WhatsApp, tá? Se eu não responder na hora é porque eu tô muito ocupada com o meu bebê, tá? Tem só 8 meses, aí tá naquela fase. Tá bom? Quem quiser me procurar depois para conversar, bater um papo. Mentira, gente. Mas é isso, tá? Me tirem só uma dúvida. As aulas de vocês são sempre nas segundas-feiras pela manhã, né? Ou tem algum outro horário? Eu acredito que seja segundas-feiras pela manhã. Que é só para eu me planejar. Edivânia Rodrigues. Deixa eu ver se eu chamei, Edivânia. Não. Edivânia Rodrigues. Não chamei, não. Acho que é porque não estava ali na minha lista. Pronto. Deixa eu disponibilizar logo aqui o meu contato. Esse contato também é WhatsApp, tá? E esse é o meu e-mail, tá bom? Se tiver alguma dúvida, ou fala no e-mail, ou pode chamar no WhatsApp, tá bom? Geralmente eu respondo mais WhatsApp. Mas não tem problema vocês chamarem no e-mail, não, certo? Os slides, para quem quiser depois, tá? Me manda só um oizinho e coloca o e-mail que eu disponibilizo para vocês, não tem problema. Eu vou só refazer a chamada aqui. Quem eu não chamei ou quem eu não chamar, coloca só uma mãozinha assim, um oi, dizendo que tá na aula, tá certo? Vou fazer aqui a chamada novamente. Ana Cristina, Beatriz Cavalcante, Daiane de Fátima, Francisca Milena, Joel Reis, Josileide Silva, Maria Carmélia, Maria Crislane,
Maria Eduarda, Maria Helenilce, Natália Pereira, Rosiana Nicásio, Sueda Kathleen, Vanessa Bastos e Advânia Rodrigues. Alguém que eu chamei aqui, alguém eu não chamei? Todas as meninas estão aqui, pronto, as que estão colocando o oi, tá? Então, já vou colocar aqui o ok, tá bom? Pessoal, por hoje foi só, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição, tá? Essa aula vai ficar gravada e estamos por aqui, tá certo? Um abraço, adorei conhecer vocês. E é isso. Vanessa Tschüss, Auf Wiedersehen, bis bald. Pessoal, tchau, tchau, beijo, abraço, tá? Bom dia.